Olá, bem-vindos. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. E aqui estou eu nesse segundo vídeo dessa trilogia, né? A culpa do pastor, que muitos naquele dia, Senhor, eventualmente. E aí o meu desejo aqui é de pelo menos filtrar os assuntos, né? Cada um de nós diante do Senhor. Eu tenho a certeza que, na verdade, a gente pensa que vai apresentar nossas razões, né? Mas eu imagino quando a gente chegar diante do Senhor, aquela glória, aquela grandiosidade do Senhor, aquele sentimento, né, que vai bater a nosso respeito, puxa vida, eu fui salvo por Jesus Cristo, glória a Deus, está tudo bem o que vier, é lucro, né? Não sei se alguém vai ter ousadia de se levantar diante do Senhor, é uma figura hipotética e contestar alguma coisa ou apresentar alguma razão diante do Senhor, né? Então aqui fica uma situação, hipotética, que pode ser real ou não. Eu creio que dentro do ambiente daqui, dos salvos, né, do ambiente da casa, aí vai ter um aprendizado, uma compreensão, uma adequação do que a gente viveu antes e agora com uma outra mente, com outro corpo, com uma outra realidade, uma outra dimensão de revelação espiritual. Eu creio que nós não temos a menor condição de nos imaginar diante do Senhor do lado de lá. Então eu estou pensando do lado de cá para pensar do lado de lá. O que pode não ser exatamente assim, mas a preparação com certeza passa por essas reflexões, e aqui no nosso caso eu creio que passa por essa palavra que eu estou trazendo de admoestação e de confronto, né? Se você chegou aqui direto nesse vídeo, eu recomendo que você assista o primeiro vídeo dessa trilogia, né? Mas já que você está aqui, estamos aqui, vamos ao conteúdo dessa segunda. Nesse segundo vídeo, nessa segunda palavra que eu quero compartilhar com você, eu quero trazer uma reflexão acerca da responsabilidade do cristão para o seu crescimento espiritual. Muitas pessoas em muitos ministérios, elas passam anos e anos dentro da igreja, dentro do convívio e nunca leram a Bíblia inteira, nunca aprofundaram o seu desejo de conhecer mais o que a Bíblia diz, o que a Bíblia apresenta, não conferem o que o pastor prega com a sua Bíblia, com o que está escrito no texto. E essa é a maior tragédia que muitos de nós podemos cometer, não é? É a maior tragédia não aprofundar naquilo que a palavra diz. É claro que a responsabilidade do ensino o Senhor coloca na vida daqueles que ensinam. Há um peso quando nós nos colocamos para ensinar, porque nós somos cobrados muito mais a viver o que nós ensinamos, e isso é um grande confronto, é muito temor pregar a palavra, é muito temor ensinar a palavra. E aí a Bíblia coloca então dentro do ministério da igreja, apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas, como nós lemos em Efésios 4, eu vou colocar o texto aqui, como a forma que o Senhor estabelece para cuidar do rebanho, para cuidar da igreja, para cuidar das vidas, para levar até a maturidade, o crescimento espiritual, a estatura perfeita que o Senhor nos coloca, para levar até a estatura de Cristo. Esse é o foco, esse é o objetivo primordial, né? Esse é o objetivo central da igreja, é nos preparar para a eternidade. Nós não estamos aqui nos preparando para a vida e para a velhice, não estamos aqui nos preparando para sermos bem-sucedidos e conquistarmos e tudo mais. Tudo isso são bênçãos do Senhor, claro que sim. Tudo isso faz parte do Evangelho, claro que sim, mas entenda, o objetivo do Senhor com a sua vida e com a minha vida enquanto estamos aqui é nos preparar para a vida eterna, é nos trazer a um patamar que vai nos acompanhar pela eternidade, é nos fazer então ter recursos espirituais para a eternidade, que a Bíblia chama de galardão, chama de coroas. Jesus Cristo chama inclusive de riquezas espirituais, tesouros eternos que não são consumidos pela traça, não são corroídos pela ferrugem como os tesouros aqui. Então o Senhor nos adverte que nós temos que armazenar tesouros eternos enquanto estamos nesta vida, nesta existência. Eu falo muito sobre isso em uma série de vídeos aí, você pode procurar aqui no canal, que eu chamei de A Meritocracia do Reino. O Senhor nos chama a armazenar para a eternidade. Então, trazendo para cá, para a sua realidade dentro da sua vida cristã, quem te ensina todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. Em 1 João, João nos revela que o Espírito nos ensinará todas as coisas. Jesus, falando acerca do envio do Espírito Santo, disse que ele nos fará lembrar das suas palavras. Então veja, sim, é claro que na sua igreja, a sua liderança tem a responsabilidade de te ensinar as coisas e de trazer você para uma maturidade espiritual, para você não ser dependente de pastores e líderes, mas para você acompanhar o ministério deles, receber a bênção que há nestes ministérios, mas o seu crescimento espiritual é responsabilidade sua também. Você não vai poder chegar naquele dia, e esse é o tema aqui desse segundo vídeo, falar: ah, Senhor, eu aprendi poucas coisas, eu não soube quase nada porque o meu pastor não me ensinou.
Querido, esta resposta, tanto quanto aquela resposta que eu coloco no primeiro vídeo, você não vai poder dar ao Senhor. Ele fala, puxa, é verdade, você não teve acesso à palavra, você não conheceu, porque realmente não tinha jeito, o pastor não te ensinou, está tudo bem. Não, não vai estar tudo bem. Talvez um tanto dessa misericórdia do Senhor seja dado para os países em que é proibido congregar, em que as igrejas são perseguidas, em que a Bíblia não está totalmente traduzida naquele idioma, mas o Senhor vai tratá-los de acordo com a possibilidade que eles tinham na mesma figura que nós encontramos em Mateus capítulo 25, aquela parábola dos dons que cada um recebeu, dos talentos que cada um recebeu, quem recebeu 5, 2 e 1, aqueles que receberam um pouquinho, porque naquela nação não tinha nada, eles vão ser avaliados pelo Senhor no que eles fizeram com aquilo, 100% que eles tinham. E se isso vai ser apresentado na vida deles por figura, quanto mais na nossa visão aqui no Brasil, em que nós podemos ter quantas Bíblias quisermos, Bíblia de estudo disso, daquilo, anotada, comentada, letra grande, letra pequena, letra gigante. Por que você acha que tem tudo isso disponível para você e para mim? Não é só para o mercado editorial poder se sustentar e produzir bons livros para nós, mas é porque o Senhor está deixando claro, leia a sua Bíblia, conheça o que o Senhor tem para falar para você e para mim, e há um grande peso nisso para nós. Você é responsável pelo seu crescimento espiritual, no seu tempo devocional, na sua decisão de ler a Bíblia de capa a capa, a Bíblia inteira. Não é um livro gigante, não é o que você não consiga fazer, é necessário, você precisa conhecer o que você crê até para olhar para o teu pastor e poder ver se ele está pregando de acordo com a Bíblia ou não. Essa é uma responsabilidade sua. Não terceirize a sua vida cristã para o seu pastor, a sua vida cristã é sua responsabilidade, o pastor vai prestar contas de como ele exerceu o seu ministério pastoral para o Senhor, como ele cuidou das ovelhas do Senhor aqui. Tem muitos pastores anônimos e desconhecidos em muitos lugares que são muito mais famosos no céu do que alguns pastores de mega igrejas e midiáticos. Entenda isso. O Senhor não se impressiona com tamanho. Tem igrejas gigantes que são uma bênção, tem igrejas gigantes que são apóstatas, tem igrejas minúsculas que são poderosas e são uma bênção, tem igrejas minúsculas que não crescem porque há problemas e o Senhor não abençoa com crescimento. Você está entendendo isso? Então pouco importa a questão da igreja, pouco importa o que acontece no âmbito como um todo, no que te diz respeito. O que te diz respeito é você é responsável pelo seu crescimento espiritual, você é responsável pela sua vida cristã diante do Senhor, pela sua devocional diante do Senhor, pelo seu crescimento espiritual diante do Senhor, e sim, para se inserir em um ambiente saudável em que você vai encontrar pessoas, homens, mulheres a par de Deus, que vão te ajudar com aquilo que você não tem, claro que sim, que vão te ensinar aquilo que você não sabe, claro que sim, que vão ministrar na sua vida aquilo que você não pode receber se não for através de outras pessoas, claro que sim, mas a responsabilidade do seu crescimento não é do seu pastor, é sua. Você precisa aprofundar o que ele te dá. Você achar que um pastor que prega aí um domingo, 1h30 todos os domingos, um culto de quarta-feira, ou outro culto de discipulado, ou outras reuniões que tenha, se isso tudo fosse suficiente para a sua vida cristã, você acha sinceramente que é só eles? Não, você tem que decidir fazer mais. Muitos vão só domingo na igreja, acham que isso é suficiente para receber. Não é suficiente. O que acontece na igreja faz parte do seu crescimento espiritual. Claro que sim, há uma bênção na igreja local sobre a sua vida. Claro que sim, mas é necessário que você na sua casa separe um tempo para estudar a palavra, para orar e pedir para o Espírito Santo te ensinar, para orar e buscar aprofundar o que você ouviu no sermão de domingo, o que você ouviu no seu discipulado, o que você ouviu nas reuniões ou cultos de doutrina, reuniões de oração e tudo mais. Você precisa pegar o que você recebeu e aprofundar diante do Senhor, fazer anotações e trazer para sua casa e buscar os textos de apoio que foram dados para a mensagem central e buscar o conteúdo no entorno daquela mensagem que foi pregada e fazer a sua parte para o seu crescimento espiritual. O seu pastor não é o único responsável pelo seu crescimento espiritual, você é. Ele tem contas para acertar com o Senhor da maneira, meu Deus, eu tenho um peso disso. Nós temos essa responsabilidade diante do Senhor de estarmos seguros que nós trouxemos os dons para serem ministrados na vida das pessoas, que nós separamos lideranças abençoadoras para cuidarem das suas vidas, que nós abrimos o púlpito para outros pastores compartilharem palavras que sejam complementares ao dom que nós temos como pastores de ministério. Mas naquele dia diante do Senhor, se nós vamos prestar contas por isso, você vai prestar contas de o que você fez, com o que você recebeu, com a Bíblia que você teve, com o desejo do Espírito Santo de te conduzir para lugares mais altos.
não querer aprofundar, crescer e conhecer mais entristece o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos fala que nós não devemos entristecê-lo. Nossos pecados não confessados e não resolvidos entristecem o Espírito Santo de Deus e paralisam a sua obra na nossa vida. Que você e eu possamos a cada dia mais nos arrepender dos nossos pecados. Possamos cada dia mais chamar o Espírito Santo, o Consolador, o que nos ensina todas as coisas, para que Ele opere na nossa vida e nos leve a lugares mais altos, lugares mais profundos, mais poderosos, de revelação do Senhor, de revelação do nosso chamado, de revelação da nossa vida aqui e principalmente de compreensão acerca do tempo em que vivemos, que é o tema central deste conteúdo aqui. Vejam os sinais. A apostasia da igreja é uma marca da tragédia. Os pastores errando, como eu falei no vídeo anterior, é uma marca desses últimos dias. Falsos pastores, falsos mestres, falsos apóstolos, tudo isso faz parte, não é um acidente de percurso, é uma manifestação profética de que esse tempo está diante de nós, que nós estamos inseridos neste contexto. Então eu te digo, acerte rapidamente a sua questão espiritual com os seus pastores. Se você estava afastado da igreja por pastores, volte a Jesus. Se você nunca aprofundou a sua busca por crescer na palavra, faça isso, porque o tempo está se abreviando, o tempo se encurta. Esse é o conteúdo central deste canal e eu trouxe esse conteúdo aqui interno para trabalhar na sua vida cristã, na sua vida devocional, na sua vida de crescimento espiritual, na sua vida de comunhão com a sua igreja local, porque é necessário que o Senhor, quando venha, nos encontre servindo, aleluia, congregando, aleluia. Não abra mão disso, não aceite sutilezas nem ciladas e muito menos não seja ignorante acerca do conteúdo da Bíblia que o Senhor tem para você, para esses dias e para esse tempo, para te preparar para se encontrar com Ele. Em breve estaremos diante do Senhor e vamos prestar contas do que fizemos. Os incrédulos não têm esperança, os que não receberam a Cristo não têm esperança, mas nós que recebemos a Cristo também não teremos mais esperança naquele tempo de consertar as coisas. É por isso que para estarmos no céu, o Senhor também vai enxugar dos nossos rostos toda a lágrima de tristeza de não termos feito o que deveríamos fazer, a lágrima de arrependimento de não termos nos consagrado e buscado ao Senhor como deveríamos ter feito, a tristeza de não termos recebido e aproveitado o que o Senhor tinha preparado para nós, porque muitos de nós ficamos iludidos com o sistema do mundo, iludidos com as coisas passageiras, iludidos correndo atrás de riquezas naturais aqui que não fazem sentido quando nos afastam daquelas que são espirituais. Vamos ter os rostos, as nossas lágrimas enxugadas, porque não teremos tantos recursos para a eternidade quanto deveríamos ter tido, porque o Senhor nos ensina e nos exorta a armazenar esses tesouros para aquele dia. Meu querido, minha querida, se você está ouvindo isso hoje, é porque ainda há tempo de você e eu revermos esses conteúdos na nossa vida, administrarmos melhor o nosso tempo até que ele venha, para tentar recuperar o tempo que perdemos de aprofundar o nosso conhecimento da palavra e da vontade do Senhor. Sim, o seu pastor é responsável por isso, mas não, você não vai poder chegar naquele dia e dizer que o que você não aprendeu, a culpa foi dele. Não, a responsabilidade é sua e minha. Nós precisamos crescer e aprender e aprofundar. Que Deus te abençoe, te ajude a fazer isso neste tempo. É a minha oração, é o meu desejo com este vídeo e com esta série de 3 vídeos que eu apresento aqui, para que o Senhor use na sua vida, se Deus quiser. Que Deus te abençoe e fortaleça. Que haja um novo tempo para você e para mim, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.